Na madrugada de 2 de julho, a Rússia lançou contra Kiev 74 mísseis e quase 500 drones. Foi um dos maiores bombardeios que a capital ucraniana já viu desde o começo desta guerra. 30 pessoas morreram, 52 mil pessoas passaram a noite escondidas nas estações do metrô, ouvindo a cidade desabar lá em cima. 4.500 delas eram crianças. E sabe o que Putin fez no dia seguinte? Apareceu na televisão russa e ordenou que os ataques continuassem. Mas tem uma coisa que ele não sabia. A resposta ucraniana já estava em movimento antes mesmo do primeiro míssil dele decolar. Nas 72 horas seguintes, alvos dentro da Rússia começaram a queimar, um atrás do outro, em lugares tão distantes que ninguém do lado russo imaginava que pudessem ser alcançados. Mas o mais estranho não foi nada disso. O mais estranho veio 3 dias depois, quando Putin fez uma coisa que nenhum líder faz quando está vencendo. E ele fez na frente das câmeras. Mas para você entender o tamanho do que ele fez, eu preciso te mostrar antes o que a Ucrânia estava fazendo enquanto Kiev ardia. Vamos começar pela noite do ataque. A Força Aérea Ucraniana contou o que veio pelo céu: 24 mísseis balísticos Iskander, 4 mísseis hipersônicos Zircon e mais 42 mísseis de outros tipos. Junto com eles, 496 drones. Alguns carregavam explosivo de verdade, outros vinham vazios. E como no radar todos parecem iguais, quem está na defesa antiaérea tem poucos segundos para adivinhar quais são os falsos. A Ucrânia derrubou a esmagadora maioria dos drones. Ela é boa nisso. Ficou boa ao longo de 4 anos de prática. O problema nunca foram os drones. O problema são os balísticos. E se você não sabe exatamente o que é um míssil balístico, é simples. Olha a trajetória dele. Um drone voa baixo e devagar. Você consegue perseguir. Um míssil de cruzeiro voa reto, como um aviãozinho. Várias armas conseguem derrubar. Já o balístico faz outra coisa. Ele sobe altíssimo, quase até a borda do espaço, e depois despenca quase na vertical, em cima de você, a mais de 3.000 km/h. A Ucrânia tem exatamente 2 sistemas capazes de derrubar um balístico: o Patriot, que é americano, e o SAMP-T, que é europeu. E os 2 dependem de mísseis interceptadores que custam milhões de dólares cada um e, para piorar, nenhum deles está disponível nos silos ucranianos. Estão longe dali, nos depósitos dos aliados. Então, imagina que você é o comandante ucraniano. Você pode passar os próximos anos implorando por interceptadores que não existem em quantidade suficiente no mundo inteiro. Ou pode fazer outra coisa. Se você não consegue derrubar a flecha no ar, você vai atrás do arqueiro. E aqui está a parte que Putin não esperava. Enquanto ele ordenava mais ataques contra Kiev, a Ucrânia já estava em movimento. A campanha tinha sido ordenada por Zelensky semanas antes, e o bombardeio da capital nem sequer atrasou o cronograma. A Ucrânia não estava reagindo. Ela já tinha começado. O primeiro alvo foram os aviões. Existe um aeroporto militar na Crimeia ocupada chamado Saki. É de lá que decolam os caças que bombardeiam o sul da Ucrânia. Os famosos Su-30 e Su-24. Bombardeiros de linha de frente estacionados em hangares reforçados. Na madrugada de 1º de julho, drones da inteligência militar ucraniana entraram naquele aeroporto. O que você está vendo agora é a câmera de bordo de um deles. Repara na imagem. É monocromática, quase noturna. O drone desce e nivela abaixo, sobre a pista. As faixas do asfalto passam por baixo dele. E então aparece o alvo,
uma aeronave militar parada na plataforma sem ninguém por perto. O drone acelera. A mira branca trava. Repara o que aparece na tela em amarelo. Sem conexão. É assim que se confirma um acerto. O drone deixa de existir no mesmo instante em que o avião russo deixa de voar. E dessa forma, 7 hangares foram atingidos naquela noite. Os ucranianos afirmam que ao menos 7 aeronaves foram destruídas. As imagens de satélite confirmam os abrigos arrebentados com as portas arrancadas. E 2 dias depois, eles voltaram. Atingiram Saki de novo. E também o aeroporto de Hvardiisk. 2 vezes na mesma semana. Nos mesmos aeroportos. Mas os aviões foram só o começo. Enquanto os hangares queimavam na Crimeia, drones ucranianos apagavam a península inteira. 16 usinas de energia atingidas em 48 horas. Blackout em toda a Crimeia ocupada. E na mesma semana, 3 depósitos de munição, 2 pontes de logística militar, uma ponte ferroviária sobre o Canal do Norte da Crimeia, usada para levar munição para a frente, e outra sobre o rio Kalka, com 3 vãos ao chão. Em 8 dias, os drones ucranianos apagaram 50 centros de energia na Crimeia e no sul ocupado. E, em 4 de julho, a Ucrânia foi ainda mais fundo. Muito mais fundo. Drones ucranianos atingiram o terminal de petróleo de São Petersburgo. Para você entender o tamanho disso, São Petersburgo é a 2ª maior cidade da Rússia. Fica a 900 quilômetros do território controlado pela Ucrânia, é uma das cidades mais protegidas do país. E é onde Vladimir Putin nasceu. O terminal pegou fogo em vários pontos ao mesmo tempo. 72 drones foram abatidos sobre a região naquela noite, o que significa que muitos outros não foram. Um drone caiu dentro do parque do Palácio de Peterhof, a residência de verão dos czares. E 2 dias depois veio o ataque mais profundo de toda a guerra. Bomba! Este vídeo que você está vendo agora foi filmado por uma mulher, provavelmente do quintal da sua própria casa, com o celular na mão, no meio da Sibéria. O que arde ao fundo, atrás da cerca e da horta dela, é a refinaria de Omsk. Ela processa mais de 20 milhões de toneladas de petróleo por ano, e era a última grande refinaria russa que os drones ucranianos ainda não tinham alcançado. Omsk fica a 2.500 quilômetros da Ucrânia. Sim, você ouviu direito, 2.500. A única coisa que aquela mulher consegue dizer quando vê aquilo é um palavrão. Agora, soma tudo o que aconteceu em uma semana. 7 hangares e 7 aviões em Saki. Um segundo ataque aos mesmos aeroportos. 16 usinas de energia na Crimeia e a península inteira no escuro. O terminal de petróleo da cidade natal de Putin em chamas. E a última refinaria intacta da Rússia queimando na Sibéria, a 2.500 quilômetros de distância. Só em junho, a Ucrânia tinha atingido 11 refinarias, 7 instalações de logística de combustível e 8 empresas do complexo militar russo. Para você ter uma ideia, segundo Zelensky, os danos causados no último ano chegam na casa dos 40 bilhões de dólares. E isso mostra algo importante. Isso não é uma mera vingança. Vingança é uma coisa que se faz no calor do momento. Isso é uma campanha, e ela estava rodando antes de Kiev ser bombardeada. E o efeito disso, dentro da Rússia,
é uma coisa que os russos comuns não conseguem mais fingir que não veem. Em mais da metade das 83 regiões do país, hoje existe escassez de combustível. Racionamento de 20 a 30 litros por veículo, postos priorizando funcionários públicos e serviços de emergência. Em uma cidade siberiana chamada Chita, a fila para abastecer ficou tão grande que a polícia de trânsito precisou ser chamada para desentupir a rodovia. E o posto era da Rosneft, a petroleira estatal russa. O motorista que filma diz em russo que está impossível até passar pela estrada. ДПС приехали разруливать. Даже проехать по дороге невозможно. E olha só o detalhe. Presos naquela mesma fila estão caminhões de carga chineses, do comércio transfronteiriço. Até a logística entre a China e a Rússia trava junto. Na Crimeia ocupada, a venda pública de combustível chegou a ser proibida. E como o governo russo proibiu que as pessoas encham galões nos postos, elas começaram a fazer isso. O que você está vendo é gente serrando a lataria do próprio carro, cortando um buraco na porta traseira, à mão, com a borda do metal amassada e enferrujada, para enfiar ali a pistola da bomba de combustível e desviar a gasolina para galões escondidos dentro do carro. Vários carros, vários postos e os frentistas ajudando. Isso não é um caso isolado de um sujeito desesperado. É um método que se espalhou e tem um detalhe impressionante. Você consegue imaginar quanto do refino russo está parado hoje? Os ucranianos falam em 43%. Analistas independentes são mais cautelosos e falam em cerca de 1/3. Vamos pegar o mais baixo deles, 1/3 da capacidade de refino de uma das maiores potências petrolíferas do planeta, destruída por drones. A Rússia hoje importa gasolina da Índia por navio, do Cazaquistão, da Bielorrússia. E o próprio Putin, em declaração pública, reconheceu que os ataques estão causando escassez de combustível. Ele chamou a escassez de não crítica. Mas eu sei que nessa hora muitos podem estar pensando uma coisa. Se a Rússia está desse jeito, por que ela está avançando? E de fato ela está, só que numa cidade só. Chama Kostiantynivka. Fica no leste da Ucrânia e faz parte de uma linha de cidades fortificadas que sustenta toda a defesa ucraniana no Donbas. Guarda esse nome, porque daqui a pouco você vai entender o preço que a Rússia está pagando por ela. Antes da invasão, 67 mil pessoas moravam ali. Kostiantynivka fabricava vidro, janelas, garrafas, espelhos. Hoje, restam cerca de 2.500 pessoas, quase todas idosas. E em maio deste ano, o ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, deu uma entrevista a um grupo de mídia chinês. Lavrov disse que a Rússia não está usando os meios que poderia usar, que eles não querem causar dano excessivo a territórios onde, essencialmente, vive gente da própria estirpe deles. Da própria estirpe deles. 6 semanas depois dessa frase, drones ucranianos filmaram o que estava acontecendo em Kostiantynivka. O que você está vendo são bombas aéreas guiadas pesadas caindo sobre a cidade. Uma primeira detonação levanta uma coluna de fumaça preta em formato de cogumelo. Depois vem outra. E, num determinado momento, 2 colunas sobem ao mesmo tempo, em pontos diferentes da cidade, porque 2 bombas caíram simultaneamente. Esse é o território onde, segundo o ministro russo, vive gente da estirpe deles. Então, sim, a Rússia avança. Agora deixa eu te mostrar quanto custa esse avanço. E os números que eu vou te dar não vêm de Kiev. Vêm de 2 centros de pesquisa americanos que a imprensa ocidental inteira usa como referência. Em junho deste ano, as forças russas tomaram 30 quilômetros quadrados
em toda a linha de frente. Em junho do ano passado, elas tomaram 481. Agora, faz a conta comigo. O exército russo hoje avança 16 vezes mais devagar do que avançava há um ano e paga 19 vezes mais mortos por cada quilômetro conquistado. E tem mais. Aquela cidade que eu pedi para você guardar, Kostiantynivka, respondeu sozinha por 77% de tudo o que a Rússia conquistou em toda a frente de batalha em junho. 77% dos ganhos de um exército inteiro, numa cidade que fabricava vidro. E dentro de Kostiantynivka, os russos avançam em média 50 metros por dia. 50 metros. Um homem andando devagar percorre 50 metros em 40 segundos. E para conquistar esses 50 metros por dia, a Rússia empilhou dentro daquela cidade tropas de 6 exércitos diferentes. Sabe qual foi o custo de um único mês? 12.800 veículos e tanques de combustível russos destruídos em junho deste ano, contra 3.400 no ano passado. Quase 4 vezes mais. 60 mil drones russos destruídos em junho deste ano, contra 4.500 no ano anterior. 13 vezes mais. E tem uma coisa que eles não admitem. Os ucranianos também contra-atacaram naquele mês, retomando parte do terreno perdido. E, quando você põe tudo na conta, os analistas chegam à mesma conclusão. Na prática, a Rússia terminou junho com menos terreno do que começou. E foi nesse mesmo contexto que aconteceu a coisa mais estranha de toda aquela semana. Na noite de 3 de julho, Vladimir Putin apareceu vestido com um uniforme militar de camuflagem. Foi recebido pelo general Valery Gerasimov, o chefe do Estado-Maior russo. Disseram que era um posto de comando avançado, perto da linha de frente. Olha bem para o que você está vendo. As paredes e o teto daquele corredor estão inteiramente cobertos por rede de camuflagem. Rede de camuflagem existe para esconder coisas de quem olha do céu. De um avião, de um satélite. E aquilo ali está pendurado dentro de um corredor fechado onde nenhum avião nunca vai olhar. A iluminação é uniforme e não produz sombra dura em lugar nenhum. O piso é liso e regular. E no áudio não existe artilharia, não existe vento, não existe nenhum som daquilo que está acontecendo de verdade a centenas de quilômetros dali. A Fundação Jamestown descreveu aquele lugar como um centro de comando estranhamente decorado. E ali dentro, de uniforme, Putin anunciou que as forças russas haviam capturado completamente a cidade de Kostiantynivka. O governo russo chamou aquilo de conquista estratégica importante e começaram a circular nas redes russas fotos de bandeiras hasteadas sobre os escombros. O que você está vendo agora é uma dessas imagens. É filmagem de drone russo. Tem uma bandeira grande pendurada na fachada de um prédio queimado e mais 2 pequenas fincadas no meio dos destroços. O texto na tela, em russo, identifica o lugar. Kostiantynivka, bairro Krasnigorodok. Um bairro. Não há tropas na imagem, não há blindados, não há posição ucraniana capturada. Existem escombros e existem bandeiras. Só que a verdade é outra, a cidade não tinha caído. E quem diz isso não é o governo ucraniano. O Instituto para o Estudo da Guerra avalia que os russos ocupam ou se infiltraram em cerca de 37% da cidade. E 37% não é uma cidade capturada. Longe disso. Mas a parte que realmente derruba a história é outra. Porque blogueiros militares russos desmentiram Putin. Semyon Pegov, que comanda um canal militar russo com 750 mil seguidores, reportou que os combates continuavam. E Pavel Gubarov, um colaboracionista que trabalha para as autoridades russas,
chamou o anúncio de prematuro. Disse que os generais de Putin provavelmente imaginaram a captura da cidade antes que ela acontecesse e só então anunciaram. O Instituto para o Estudo da Guerra foi além. Avaliou que Putin provavelmente encenou aquela reunião noturna de propósito. Fez isso para moldar a cobertura da imprensa ocidental antes do feriado de 4 de julho nos Estados Unidos. E revelou uma coisa a mais. Parte daqueles vídeos de bandeiras russas hasteadas em Kostiantynivka era provavelmente falsificada com inteligência artificial. Mas tem um detalhe naquela reunião que é mais revelador do que a mentira em si. Naquele mesmo encontro filmado com Putin de uniforme, um general russo relatou ao próprio presidente que eles não estavam conseguindo impedir os ataques ucranianos contra o petróleo. Putin ouviu aquilo e respondeu que quanto mais o inimigo atacar, maior a zona de segurança que a Rússia terá de estabelecer. Ou seja, no mesmo cômodo, no mesmo dia, diante das mesmas câmeras, o presidente da Rússia anunciou uma vitória que não existiu. E ouviu um general dizer que não conseguem parar os drones que estão queimando as refinarias do país. Uma dessas duas coisas foi para a televisão russa, a outra não. E agora, para fechar, existe uma última peça se movendo. Zelensky vinha pedindo uma coisa específica aos americanos. E não era mais mísseis. Ele pedia licença para a Ucrânia fabricar os próprios interceptadores dentro do país. E na cúpula da Organização do Tratado do Atlântico Norte, na Turquia, sentado frente a frente com ele, o presidente americano Donald Trump concedeu. So one of the things we're going to be talking about is we're going to give a license to you to make Patriots. That's pretty cool, right? Larry? This way you can't complain that we're not giving them enough. It's make them yourself. We haven't informed the company of that yet, but that'll work out all right. You know, I'm sure they'll be thrilled. But you know, they'll be able to do it. You'll be able to figure that out. Most countries couldn't do that. Yeah. If I said that to most countries, they wouldn't know what I'm talking about. But this is a very ingenious group. E anunciou ali na hora, sem avisar ninguém antes. Nem a empresa que fabrica os mísseis. Pensa no que isso significa. A Ucrânia passa de país que implora por munição para país que fabrica a arma mais avançada de defesa antiaérea do mundo ocidental. E a Rússia, do outro lado, importa gasolina. Volta comigo aquela mulher, provavelmente no quintal de casa, na Sibéria. Ela não é soldado, provavelmente nunca votou de verdade na vida. Talvez apoie a guerra, talvez não. Talvez tenha aprendido a simplesmente não pensar no assunto, que é o que a maioria das pessoas faz quando pensar custa caro demais. E ela está ali entre a cerca e a horta, filmando com o celular uma refinaria de petróleo pegar fogo. E a única coisa que consegue dizer é um palavrão, porque aquilo não deveria estar acontecendo. Omsk fica a 2.500 quilômetros da Ucrânia e era a última grande refinaria russa que os drones ainda não tinham alcançado. É o fundo do quintal do Império. Quando Putin começou esta guerra, ele fez uma promessa implícita aos russos. Ela não estava escrita em discurso nenhum, mas todo mundo entendeu perfeitamente. A guerra vai acontecer longe, com os filhos dos outros, e vocês aqui não vão sentir nada. Essa promessa acabou. Acabou porque hoje existe fila de gasolina em mais da metade das regiões da Rússia. Porque tem gente serrando a lataria do próprio carro para conseguir estocar combustível e porque o presidente do país precisou vestir um uniforme militar e entrar num corredor com rede de camuflagem pendurada por dentro para anunciar uma cidade que ele não tomou. É essa a coisa que nenhum líder faz quando está vencendo. E é aí que eu quero saber a sua opinião. Depois de tudo o que você viu neste vídeo, você acha que Putin está nesta guerra porque ainda tem esperança de vencer? Ou será que está com medo do que acontece com ele no dia em que admitir que não venceu? Escreve aí nos comentários o que você pensa a respeito.
Obrigado por sua audiência. Até o próximo vídeo.